Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai continuar falando sobre informática. Aqui a gente vai falar sobre a informática aplicada à educação, ao ensino, integrado, a utilização do computador na didática do professor, algumas metodologias que permitem a utilização dessas ferramentas. E vocês já viram a definição de informática, já viram os principais componentes do computador, essa máquina de computar informação, de processar dados e transformar em informação. Viram aí como funcionam as memórias, a hierarquia de memória. E aqui a gente vai falar sobre a aplicação da informática na educação. Então a gente já está com, digamos, o produto pronto, o recurso pronto, que é possibilitado através da utilização do computador e da internet muitas vezes. Então eu trouxe aqui 3 imagens que retratam, eu coloquei aqui um futuro para provocar essa reflexão. Será que nós estamos no futuro que foi tão pensado naqueles filmes de ficção científica, Então nós vemos aqui a realidade virtual, nessa imagem aqui no topo esquerdo. E aqui nós temos a realidade aumentada, nessa imagem aqui à direita. E aqui nós temos o que chamamos de internet das coisas, a possibilidade de termos os objetos se comunicando através da rede da internet. E aí uma casa conectada. Isso num contexto de sociedade que nós estamos inseridos, que aos poucos nós vamos nos apropriando dessas novas tecnologias. E aí eu trouxe aqui esse paralelo da educação e essa mesma utilização desses recursos no âmbito educacional. Então nós temos aqui, tanto que eu coloquei justamente a imagem próximo do slide anterior. Então nós tínhamos realidade virtual, realidade aumentada e a conectividade. Aqui da mesma forma eu trouxe um aluno experimentando essa realidade virtual. E aí não sei o que é que ele está visualizando, mas talvez visitando o museu, visualizando o espaço no fundo do mar. Ou seja, a realidade virtual permite que o aluno, o indivíduo, ele adentre em uma realidade muitas vezes diferente daquilo do que ele está vivenciando ali, Por isso que chama realidade virtual. Mas ele consegue visitar lugares, observar imagens tridimensionais. E aqui do lado eu trouxe a nossa realidade aumentada. Então vocês veem aqui no meio, nessa imagem do meio, na verdade aqui temos 3 imagens. Essa imagem aqui do meio nós temos um objeto, vamos chamar de objeto, que é possível visualizar quando você posiciona o celular onde ele está localizado. Parece muito com o nosso Pokémon GO, Então aqui essa aplicação é um jogo sério, Serious Game, que tem uma finalidade educativa. Então da mesma forma o usuário ele vai capturar monstrinhos, só que esses monstrinhos, ao ele capturar, ele vai apresentar um objeto de aprendizagem. Então vejam a finalidade didática dessa aplicação. Ela também utiliza a geolocalização, então o usuário vai poder ver a localização desse monstrinho, que é o objeto de aprendizagem, e ao posicionar o celular ele vai poder capturar. E aí vai apresentar vai ser um vídeo, uma imagem, um texto, e ele vai responder depois uma pergunta. Essa ferramenta é chamada Car Hunters. É um projeto bem bacana que é desenvolvido lá na Universidade Federal Rural do Semiárido, a UFERJ. Vou deixar o link aqui depois para quem tiver curiosidade consultar. E aqui a sala de aula conectada. Temos aqui, acredito que seja um projetor ou uma lousa digital, não sei ao certo, mas vocês veem que nós temos aqui algo diferente daquele cenário tradicional de sala de aula, Quadro verde ou preto, dependendo da
da escola, giz ou pincel, e os alunos estão acessando algum material também digital. Então vejam que os recursos aqui nessa sala de aula mudaram, mas o principal elemento é que a gente consegue ver a interatividade com mais evidência e o professor mediando esse processo de aprendizagem. Então o aluno ele passa a ter uma participação maior na aula quando ele passa a interagir, certo? Lógico, tomando cuidado para que a tecnologia não seja uma mera distração, tá certo? A finalidade da utilização da informática, das novas tecnologias, é o seu papel otimizador e potencializador da didática do professor e da aprendizagem do aluno. E eu trouxe aqui esse questionamento. Será que os alunos, quando eu falo os alunos que as escolas têm recebido nesse momento, de sociedade da informação, né, sociedade em rede, como alguns autores como Pierre Levy e Prensky discutem, que são os nativos digitais, nasceram e cresceram utilizando as novas tecnologias. Será que na sala de aula esse aluno vai estar ativamente envolvido enquanto assiste uma aula meramente expositiva? Será que hoje funcionam apenas as aulas expositivas? E aí vocês reflitam sobre isso. A minha opinião é que depende muito do conteúdo, da dinâmica, da didática, da sala de aula, do professor. Não é uma regra que você utilizando e trazendo as tecnologias você vai conseguir envolver esse aluno na atividade ou ele vai interagir com a aprendizagem e vai estar ali ativamente aprendendo. A tecnologia em si não garante isso. Então a gente precisa dessa figura do professor sempre mediando a utilização desses recursos, quando eles couberem na sala de aula, né? Quando for permitido realmente utilizá-los de maneira didática. Esclarecendo que as novas tecnologias não vêm substituir a figura do professor, pelo contrário, elas evidenciam a importância desse professor para justamente significar essas ferramentas de maneira educativa. Essa pirâmide é a pirâmide de Gleason, é bastante conhecida e aí bastante estudada também, que é o quanto você vai reter da aprendizagem sobre a ação ou a habilidade que você desenvolve em cima daquele conteúdo. Por exemplo, se eu leio, eu estou absorvendo, estou aprendendo 10%, 30% se eu estou apenas assistindo. E aí a gente vê que 80% a interação já passa a ser maior, é uma interpretação, é uma escrita, então vai se expressar de alguma forma, comunicar, identificar, demonstrar. 95% explicar, resumir, estruturar. Não sei se vocês conhecem a taxonomia de Bloom, inclusive ela é discutida também os objetivos educacionais. Eles são essa taxonomia estrutura esses objetivos de modo a conduzir a aprendizagem do aluno para níveis desde o mais elementar até o mais avançado. E aí a pirâmide de Gleason vem apresentar que quanto mais o aluno estiver envolvido, mais ele vai reter esse conhecimento e a aprendizagem dele vai ser melhor absorvida. Então as metodologias ativas não são novas, não foram escritas recentemente, mas a gente já vê que vários eventos e autores começam a discutir com mais como é que eu posso dizer, mais veemência a utilização dessas metodologias ativas, principalmente por esses anseios dos alunos que são nativos digitais, né? Eles esperam aulas mais dinâmicas. E aí o estudante, o aluno, ele é o centro desse processo de aprendizagem com as metodologias ativas e é exigido que ao trabalhar essas metodologias ativas, nós temos diversos recursos e diversos elementos que podem ser utilizados. É importante que o aluno ele tenha autonomia também, não adianta também utilizar uma metodologia, e aí vai depender muito da experiência do professor também, de entender a sua turma e observar qual metodologia realmente será eficaz.
E aí a gente pode dizer que, por exemplo, a metodologia mais tradicional seja mais eficaz do que a metodologia ativa, dependendo da turma e de como o aluno ele tem aprendido. Mas, no geral, a gente precisa que na metodologia ativa o aluno esteja envolvido, então a gente vai precisar da autonomia desse aluno. O papel do professor não é mais aquele de detentor do saber, né? Então ele vai distribuir e vai dialogar mais com esse aluno, vai utilizar as novas tecnologias, a forma de avaliação ela vai poder acontecer de outras formas, não apenas com aquela famosa prova, mas aí a gente já tem um feedback mais imediato, porque como vai ter o diálogo, o aluno vai apresentar mais dúvidas, e aí diversos elementos podem ser utilizados nas metodologias ativas. E as habilidades desses alunos também vão sendo trabalhadas. A tecnologia vai estar aqui presente, mas não é essencial no processo, tá certo? A metodologia ativa ela pode acontecer, e aí lembrem do que eu falei antes, quando eu falo tecnologia, que eu estou me relacionando à tecnologia digital, tá certo? O computador, não estou falando apenas do computador, do smartphone, nesse caso tecnologia entendam como a sua definição mais abrangente. E aí eu vou propor agora um laboratório com atividade, vai ser nosso laboratório remoto, que vai ser desenvolvido em equipe. Eu trouxe aqui 4 metodologias ativas, que é aprendizagem baseada em problema, sala de aula invertida, gamificação e aprendizagem baseada em projeto. Não vou aqui explorar cada uma delas nesse momento, a gente vai trabalhar elas durante todo o processo desse laboratório remoto. E aí eu quero que vocês busquem informações sobre cada uma dessas metodologias. Como é que vai acontecer isso? Vai acontecer em 3 fases. A primeira fase é essa, que nós vamos desenvolver nessa semana, que é em equipe. Como nós temos, eu vou dividir essa equipe e vou especificar nos slides que serão produzidos. E basicamente vocês vão fazer uma pesquisa, vão trabalhar com a ferramenta colaborativa, que é o Google Slides, e vão produzir esses slides sobre o tema que ficou responsável por sua equipe, certo? Então, vai ter aqui 4 etapas nessa primeira fase, que é investigar o tema. E você, no caso, a escolha vai ser feita pelo professor, e eu vou determinar, inclusive, quais são os alunos que vão integrar a equipe. A gente vai organizar, vocês vão organizar o pitch. O pitch nada mais é do que elaborar uma apresentação rápida para apresentar esse tema, e vocês vão fazer isso no Google Slides de forma remota, cada um na sua casa, utilizando a internet e o computador, tá certo? Apontar os níveis, no caso, quando vocês identificarem vantagens e desvantagens dentro do tema, vocês vão apontar possíveis dificuldades e também as soluções, tá certo? E depois a gente vai abrir esse slide em aula e vamos discutir e compartilhar com os demais alunos da turma, tá certo? Então, para iniciar, a gente vai ter um slide que eu preparei para ser colaborativo. E aí cada equipe vai ficar responsável por uma parte desse slide. E serão equipe 1, equipe 2, equipe 3 e equipe 4. E aí, dependendo do número de alunos, eu vou organizar e já vou deixar em cada slide a organização de cada equipe, tá certo? Quem serão os membros. E aí vocês se organizam para construir o conteúdo desses slides. Ok? Então, por esse vídeo é isso. O próximo vídeo vai ser um tutorialzinho que eu vou apresentar só algumas funcionalidades, caso alguém não conheça a ferramenta Google Slides. É semelhante ao PowerPoint, mas tem algumas coisinhas que podem ser utilizadas como a inserção de vídeos, imagens, diretamente do YouTube ou do Google Imagens. Tá certo? Então, por esse vídeo é só. Até o próximo.